Pessoal, bom dia, então, graças a Deus, que Deus abençoe nosso encontro. Então, como já são 9h05, eu vou ler aqui a mensagem, tá, Lúcia, e fazer a prece. Estava e trouxe hoje uma mensagem, gente, desse livro que é maravilhoso, Jesus e Nós. São várias passagens assim de palestras que Divaldo Franco realizou e que, ao final, o doutor Bezerra sempre trazia uma mensagem. Então, eu estava lendo aqui agora de manhã e deixei aqui marcado para a gente refletir, que as mensagens de doutor Bezerra de Menezes nos falam fundo ao coração, né? Então, vamos lá. O mestre é maior, tá? Mas eu peguei só esse pedacinho aqui para não ficar muito longa. O mestre espera muito de nós. Aqui estamos para pedir-lhe que nos harmonize a família, que nos propicie dignidade para o ganha-pão, que nos ajude no equilíbrio psicofísico, mas Jesus também necessita muito de nós. Vejamos, falamos a Deus orando. Deus nos responde inspirando-nos, mas atende a outras criaturas através de nós, como criaturas que somos. Não vos excuseis de servir. Não vos considereis distraídos de recursos para a autoiluminação. Não vos queixeis de carências neste mundo de formas perturbadoras. Tendes muito a oferecer em favor da era nova. Não vos preocupeis com o novo milênio que se desenha. Meditai nessa noite que atravessais. Amanhã é outro dia. Mas hoje é o santo momento de ajudar. Sede vós aqueles que levam Jesus por cujos lábios e sua meiga voz alcança o desespero, e através de cujas mãos a caridade se enfloresce. Sede vós aqueles que caminharão de passos trôpegos, mas não cairão nas armadilhas dos lobos. Jesus vos espera, filhos da alma. Agora, renunciai ao que entorpece, ao que escraviza, e livre como uma ave do céu, cada um de vós se erga para planar acima das vicissitudes. Jesus vos espera, a todos nos espera, exorando as suas dádivas de amor e paz, suplicamo-lhes que vos abençoe e que nos abençoe. Que vades em paz para vossos lares, que perturbações não vos inquieteis, que as provocações não vos perturbem, para que todos saibam que Jesus está convosco e que vós estáis com ele. São os votos do servidor humílimo e paternal de sempre, Bezerra. Então, nesta mensagem, assim como em muitas outras, doutor Bezerra, ele sempre vai nos convidar a caminharmos com Jesus, a mostrarmos Jesus através da nossa própria exemplificação e a não nos esquecermos que Jesus vai enviar para cada um de nós os filhos deserdados do caminho, que muitas vezes se encontram na figura de um familiar, de um amigo, de uma amiga, ou até mesmo em um pedido de socorro que muitas vezes recebemos pelo WhatsApp, mas que podemos sim, através de uma prece, de uma ligação com o alto, fazer uma escuta, encaminhar para um tratamento, levar um nome para o centro, vibrarmos. Mas para que possamos estar nesta sintonia, é preciso buscar, né, através das nossas preces, dos nossos momentos de vibração, de comunhão com o alto,
que em todos os momentos das nossas vidas nós podemos ser úteis. E Jesus conta com todos nós. Então, essa é a nossa mensagem, já dando um bom dia a todas as irmãs que aqui se encontram. Não sei se aqui tem algum irmão, mas se tiver, que seja também muito bem-vindo. Tem, sim. Então, que seja muito bem-vindo, que as vibrações amorosas de Jesus possam envolver todos os lares, os nossos corações e as nossas mentes. Então, vamos fazer a nossa prece, já convidando a todos para fechar os seus olhos, se assim quiserem, respirarem tranquilamente e elevar os pensamentos, as vibrações ao ser amoroso, ao amigo querido de todos os instantes, Jesus Cristo. Senhor, nós te agradecemos profundamente por mais este encontro entre irmãos, por estarmos reunidos em torno do teu evangelho. Abençoa, Jesus, os nossos corações, as nossas mentes. Fortaleça a nossa fé diante dos desafios, Senhor. Abençoe a nossa irmã Rita Amorim, que hoje estará proferindo teus ensinamentos. Que ela seja veículo, Senhor, das tuas palavras. Que a espiritualidade amiga já possa estar ao seu lado, te amparando e te assistindo. E com a prece do Pai Nosso, iniciamos então o nosso evangelho deste domingo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. Venha a nós ao vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como em todos os lugares. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, Pai. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixa, Senhor, cair em tentações, e livra-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Vou fechar o meu áudio e passar para a nossa irmã Rita, já agradecendo por ter aceitado o convite. Bom dia a todos. Eu que agradeço. Vocês estão me ouvindo bem? Tá? Então tá bom. Minha voz está um pouco rouca. Não, eu que agradeço, Deb, a oportunidade. Então, a nossa companheira pediu que eu falasse sobre o capítulo 13, o item 19, benefícios pagos com a ingratidão. O que se deve pensar dos que, recebendo a ingratidão em paga de benefícios que fizeram, deixam de praticar o bem para não topar com os ingratos? Nesses, há mais egoísmo do que caridade, visto que fazer o bem apenas para receber demonstrações de reconhecimento é não o fazer com desinteresse. E o bem feito desinteressadamente é o único agradável a Deus. Há também orgulho, porquanto os que assim procedem se comprazem na humildade com que o beneficiado lhes vem depor aos pés o testemunho do seu reconhecimento. Aquele que procura na terra recompensa ao bem que pratica, não a receberá no céu. Deus, entretanto, terá um apreço àquele que não a busca no mundo. É claro que se eu perguntasse aqui, quem não tem uma história de ingratidão, todos nós teríamos uma experiência dessa, de alguém que nós supomos que foi ingrato para conosco. Todos nós temos. A dificuldade está em nos colocarmos na posição de ingrato também, porque nós também já tivemos momentos de ingratidão. Somos ingratos com Deus em vários momentos da vida. E é comum, né? É natural de quem faz um benefício pensar no muito obrigado, de receber, mesmo que não fale. A gente sempre fica esperando muito obrigado, um retorno desse benefício. Quando eu morei em Salvador, eu morei 2 anos em Salvador, em Monte Serrat. Monte Serrat fica perto da Igreja Nosso Senhor do Bonfim. Não sei se vocês conhecem.
E é um lugar muito agradável, mas ali no entorno, sempre em torno de igrejas, em torno de hospitais, tem muito pedinte, muitas pessoas em situação de rua. E eu estava varrendo a frente da minha casa, quando se aproximou de mim uma senhora, em estado assim deplorável. Os pés dela descalços, os pés pareciam dois cascos, uma roupa muito surrada, o cabelo todo para cima, pedindo, era cedo, eu não tinha feito almoço ainda, ela pediu uma comida. E eu pedi que meu filho descesse com um pacote de biscoito. E quando eu entreguei o pacote de biscoito para ela, ela me olhou assim, e era pouquinho, eu falei, meu filho, traz mais. Ela me olhou de cima a baixo e falou assim, o outro que ele vai trazer é igual a esse? Eu falei, é o biscoito que eu como com eles. Ela falou assim, eu não gosto desse biscoito. Na hora aquilo me deu um choque, que eu pensei, ou ela vai tacar o biscoito em mim, porque ela ficou muito raivosa, ou ela vai jogar fora. Ela deu as costas e o impacto dessa ação dela, porque eu achei que ela fosse dizer o quê? Obrigado, obrigado pela, sei lá, um agradecimento. Como não ver esse agradecimento, eu fiquei em choque pela situação que ela estava, né? E quando ela virou as costas, eu não tenho evidência, eu não vejo espíritos. Mas quando ela deu as costas, eu vi nos pés, escutei também o farfalhar de uma roupa de cetim. E ouvi na minha mente assim: minha irmã, não fique chocada, ela ainda não aprendeu. Então, às vezes, nós nos colocamos nessa posição, quando nós vamos ajudar alguém, nessa posição um tanto quanto superior em relação ao outro. É o que o irmão diz aqui. Quando a gente que quando a gente procura na terra a recompensa, e quando essa recompensa muitas vezes não virá. Porque a nossa tarefa, no nosso trabalho na caridade, ele não pode ter interesse nenhum, mesmo que esse interesse seja oculto, esteja oculto. Porque ele vai dizendo aqui que há nisso também orgulho, que muitas vezes nessa posição de ajudar alguém, e nós nos colocamos numa posição de superioridade, nós acabamos por ferir aquele que nós estamos beneficiando de certa forma. Eu sempre falo que eu acho que a coisa mais difícil é você fazer caridade. Eu acho muito difícil fazer caridade. Porque muitas vezes a gente até consegue fazer essa caridade material, que é fácil. Mas a caridade moral, e não é uma ou outra, são as duas coisas, eu acho muito difícil. Porque muitas vezes nós vamos nos colocar, mesmo sem perceber, naquela posição de quem está superior e fornece o benefício para alguém. E inconscientemente esperamos recompensa. E quantas vezes a gente não escuta no meio espírita alguém fala assim: ah, estou trabalhando na caridade porque eu quero amealhar bônus horas. Ah, eu estou trabalhando aqui porque lá no plano espiritual eu quero um lugarzinho melhor. Ah, estou trabalhando assim porque eu quero ter minha casinha lá, nosso lar. Já perdemos o nosso galardão. Porque a caridade, como ele diz aqui, deve ser feita sem esperar nada, absolutamente nada em troca. No Parnaso de Além Túmulo, tem um poema em que o companheiro diz assim: ajuda e paz. Eu trouxe para a minha vida essa forma de agir. Ajuda e paz. Não espere nada em troca. Porque muitas vezes nós que somos pais e mães, quem aqui nunca ouviu assim essa frase? Fiz tanto por fulano, fiz tanto por ciclano, me doei tanto, abri mão de tantas coisas e hoje olha o que eu recebo. Quantas mães e pais, irmãos e irmãs não se lamuriam por conta de esperar realmente alguma coisa em troca. Aí ele continua dizendo assim: deveis sempre ajudar os fracos, embora saibais de antemão, os a quem fizerdes o bem, não vou-lo agradecerão. Eu lembrei quando eu estava lendo essa passagem, porque eu já li essa passagem em outras oportunidades, né? Mas é tão interessante que quando a gente lê de novo, porque nós mudamos, né?
nós vamos mudando. Então, a gente percebe nuances que a gente não tinha percebido. E eu lembrei de Jesus, aquela passagem que Lucas anotou, dos 10 leprosos. Porque a situação dos leprosos no tempo de Jesus era uma situação muito ingrata. Eles tinham que andar com uma sineta, e vinha um na frente tocando essa sineta para que as pessoas pudessem sair, não se aproximassem. E chega à distância, né? 10 leprosos e pedem a Jesus, gritam, né? Tem misericórdia de mim, Senhor. E Jesus cura à distância os 10 leprosos, mas só um volta. Sendo que esse que volta é o samaritano, quer dizer, é o estrangeiro. Somos nós, né? Esse que voltou, quer dizer, só voltou um. Aí alguém desavisado pode ler essa passagem e pensar assim, será que Jesus estava esperando a gratidão dos 10 leprosos? Claro que Jesus não estava esperando a gratidão, mas Jesus estava ensinando ali para os discípulos não a questão da ingratidão desses que receberam a cura. Porque vamos imaginar o que não foi isso. Receber a cura de uma lepra, voltar a poder conviver em sociedade. E só um volta. Qual é a lição dessa passagem? É a lição da gratidão, de nós reconhecermos os benefícios que nós recebemos. E quantos de nós não temos recebido os benefícios na nossa vida e não agradecemos no nosso dia? Quantas situações são tiradas do nosso caminho, ou quantas pessoas nos auxiliam durante o dia e também nós não nos colocamos nessa posição de gratidão. Porque se nós estamos no mundo de prova e expiação, é porque somos filhos ingratos, né? Somos devedores das leis de Deus. Alguém quer falar alguma coisa até aqui? Não? Gente, para participar, hein? Não gosto de falar sozinha, não. Então, nesse poema que o companheiro traz, ele vai dizendo para nós, tem uma passagem que ele diz assim, estenda a mão fraterna a quem ri e ao que chora. Não é interessante isso? Porque quem ri dá a impressão que nós não temos que ajudar, né? Que a pessoa está vivendo tão bem, mas esses também passam por dificuldades. E aí no finalzinho ele diz, agora, hoje e amanhã, compreende a criatura, ajuda e paz. Então, continuando, já que ninguém quer falar nada, na segunda pergunta, ele diz assim, se Deus permite por vezes sejais pagos com a ingratidão, é para experimentar a vossa perseverança em praticar o bem. Eu, pessoalmente, não gosto muito dessa ideia de que Deus nos experimenta. Eu vou dizer por que eu não gosto. Porque dá a impressão que Deus não é justo. Porque ele experimenta, às vezes, pessoas com situações dolorosas e outros ele não experimenta. E não é assim que funciona. Porque se Deus é amoroso e justo, ele não faria essa experimentação. Porque muitas vezes ele vai experimentar uma pessoa que às vezes não tem condição de passar por aquela... Nós achamos, né? Que ele está experimentando que aquela pessoa não consegue passar por aquela prova. Então, eu não gosto muito dessa expressão. Deus está me testando. Deus está testando fulano. Porque eu que sou professora, e outras irmãs aqui que também atuam na área da educação, nós não fazemos isso. Eu não vou dar uma prova que não está no nível do aluno, porque ele já está fadado a perder aquela prova, a tirar a nota baixa. Então, quando Deus nos experimenta, se é que a gente pode se expressar assim, ele vai nos experimentar em situações que nós temos condições de passar. Porque senão ele não nos colocaria em situações tão dolorosas. Ele diz assim, e sabeis, porventura, se o benefício momentaneamente esquecido não produzirá mais tarde bons frutos?
Porque às vezes a pessoa, não que nós estejamos esperando, às vezes a pessoa não vai ser grata naquele momento, ela vai até esquecer o que nós fizemos. Mas mais à frente, e esse mais à frente não significa, muitas vezes, na mesma encarnação. Às vezes, mais à frente, mais lá na frente mesmo, em outra, lá no plano espiritual, a pessoa, a criatura vai reconhecer. E eu fico imaginando, vamos nos colocar nessa posição, daquele que foi muito ajudado, que recebeu, às vezes, até sacrifícios de outras pessoas, e naquela oportunidade ela não pôde ser grata, porque ela não tinha o amadurecimento necessário e cai em si. Eu fico imaginando na situação dessas criaturas, porque é muito doloroso. Então ele diz assim, tende a certeza de que, ao contrário, é uma semente que com o tempo germinará. Então ele não diz que talvez germinará. O espírito, o guia protetor, diz que germinará no momento certo, no momento de amadurecimento. E reconhecer as dádivas que nós recebemos não é só importante para o outro, é mais importante para cada um de nós. A Joana de Ângeles tem um livro chamado, e agora eu esqueci, Terapia da Gratidão. Alguém sabe? Não é Terapia da Gratidão. Eu acho que é Terapia da Gratidão, que ela vai tratar da gratidão. A medicina, atualmente, ela já consegue comprovar os benefícios da gratidão, principalmente em relação à cura de enfermidades. E quando nós exercitamos a gratidão no nosso dia a dia, até tem um exercício, uma dinâmica, vou chamar de dinâmica, que as pessoas fazem, não sei se vocês conhecem, eu nunca fiz, mas eu tenho vontade de fazer, porque eu esqueço, que é o pote da gratidão. Se vocês, a gente colocar um pote, um vidro, né, um vasilhame, e todo dia anotar algo que aconteceu no nosso dia para agradecermos. E deixar lá. E no final do ano, nós vamos elencar, fazer um inventário daquelas situações que muitas vezes nós até esquecemos. E nós vamos perceber quantas bênçãos nós temos na nossa vida. Quantas pessoas nos ajudam. E às vezes a gente nem leva tão em conta assim. Então, isso é um exercício. É importante fazer esse exercício da gratidão, de reconhecimento. Aí ele continua, infelizmente, nunca vede senão presente. Trabalhais para vós e não pelos outros. Os benefícios acabam por abrandar os mais empedernidos corações. Isso aqui é importantíssimo. Me lembrei também da história de Barsabás. Alguém conhece? Vocês conhecem? Uma história de Humberto de Campos, de Barsabás? É uma história muito interessante. É a história de um pão. Barsabás era um tirano e ele desencarna. Ele foi um tirano com a família, com os servos, ele foi um tirano. E quando ele desencarna, ele volta, que é natural, né? Tenta voltar para casa. Quando ele chega no palácio dele, ele percebe que a mulher está vendendo tudo, desfazendo dos bens dele e falando muito mal dele. Aí ele vai procurar os filhos. Os filhos também estão reclamando dele, falando mal, estão brigando na justiça pelo que sobrou dos bens. E ele vai procurar os amigos. E os amigos fazem anedota. E ele começa a perceber que na encarnação dele, ele nunca tinha feito nada de bom por ninguém. E ele vai para o plano espiritual e fica num lugar de muita escuridão.
Até que, com o passar do tempo, ele começa a fazer um inventário e começa a se lamuriar muito, porque ele não tinha feito por bem por ninguém. Mas ele percebe que vem vindo em direção dele uma pequena luz. E essa pequena luz é um anjo, né? Um anjo entre aspas, né? Que diz para ele que uma pessoa no plano terreno fazia preces por ele e que essas preces diárias tinham beneficiado ele e que ele voltaria ao plano terreno. Essa prece, que era feita diariamente, foi feita por um menino, que é um enjeitado, que é o Bartimeu, que fazia essa prece por conta de um pão, que ele recebeu um pão duro. Foi o único gesto de gratidão desse homem. E esse rapaz, que é o Bartimeu, que deu esse pão, que era um enjeitado, agradecia a ele por conta desse benefício. Era a única prece de gratidão que ele recebia. E quando ele vai seguindo essa luz, ele volta a reencarnar na casa desse companheiro. Então ele vai ser filho desse rapaz, desse menino, né, que virou homem, e esse rapaz trabalhava como carpinteiro. É uma história muito bonita que Humberto de Campos conta. Então, é dizendo isso para nós, que nenhum benefício, por menor que seja, vai se perder. E que nós não devemos, que ele vai falar mais à frente, nos desestimular de fazer o bem. Porque vocês têm um trabalho muito bonito de sopa, de caridade, porque ali não vai só a sopa. Tenho certeza, eu não participo do trabalho, porque eu moro no Rio, mas eu tenho certeza que ali não vai só a sopa. Que ali vai o abraço, vai o aconchego, vai um tapinha nas costas, vai um sentar com a pessoa e conversar. Mas nem por isso, eu tenho certeza também que as irmãs que fazem esse trabalho de caridade, de dedicação, não estão esperando nenhum agradecimento. Porque se esperar qualquer agradecimento, o trabalho todo se perde. Então ele é feito, e o bem deve ser feito, mesmo quando nós somos testados com a ingratidão do bem que nós fizermos, sem nos desestimularmos. Porque vai acontecer muitas vezes da gente ser até maltratado quando a gente vai fazer o bem. Aqui no Rio, eu não sei como é que está aí em Porto Seguro. Aqui no Rio, nós estamos com muitos moradores de rua. Mas é assim, uma forma gigantesca. E dentro desse grupo de moradores de rua, há os que nós chamamos aqui de cracudos. São pessoas que se envolveram com o crack. E eles são, em alguns momentos, muito violentos. Então, eu conversei com um senhor católico, que ele estava dizendo que quando eles vão, que aqui onde eu moro, na cidade que eu moro, tem uma rua dos cracudos. Então, eles se juntam em bando, né, em grupo. Então, quando eles vão fazer esse trabalho de distribuição de quentinha, eles tomam muito cuidado, porque tem grupos que você não pode nem se aproximar, tal a violência dele. Aí eu perguntei para ele, conversando, falei, o senhor não fica desestimulado, não? Porque aqui em Petrópolis já houve um caso de uma moça que foi fazer um trabalho desse, tomou uma facada e infelizmente ela veio desencarnar. Então é um trabalho difícil, porque você vai ser xingada. Eles jogam as coisas em cima das pessoas que vão fazer esse trabalho. Aí eu perguntei para ele, o senhor não fica desestimulado de fazer esse trabalho, não? Porque é arriscado, fisicamente arriscado. Aí ele falou assim, respondeu assim, não, porque eu vou em nome de Jesus. Eu achei tão interessante essa resposta dele, porque é isso mesmo, né? Se eu estou fazendo em nome de Jesus, e Jesus recebeu tanta ingratidão, né? A ponto de ser crucificado no momento da crucificação, até os discípulos debandaram, né? Pedro foi extremamente ingrato com Jesus e depois teve a oportunidade de demonstrar o amor que ele tinha pelo Mestre.
Se Jesus recebeu ingratidão, o que será de nós? Nós vamos receber também. E nós não devemos nos desestimular nesse trabalho do bem. Porque muitas vezes nós vamos ser mesmo escorraçados, vão falar mal de nós, vão ser mal agradecidos, vão tripudiar em cima do bem que estamos fazendo. Mas se nós estamos fazendo em nome de Jesus, só em estar trabalhando em nome de Jesus já é uma prova que nós estamos recebendo alguma coisa. Porque nenhum bem que nós façamos irá se perder. Alguém quer falar alguma coisa, gente? Quer falar, Débora? Ô, Vou Rita, aproveitar e beber água. isso, aproveita e deixa a Rita tomar uma aguinha aí. É só falar um pouquinho desse trabalho que a Associação Espírita Chico Xavier que realiza, e creio que muitas outras, né, claro, que é direcionado aos nossos irmãos em situação de rua, não só a eles, né, porque toda a comunidade ali, de alguma forma, vem, toma sopa, mas eu acho que o mais interessante é nós mostrarmos Jesus para esses nossos irmãos, porque eles não chegam aqui, pegam sua sopa e vão embora. Tem todo um trabalho antes, né? A gente conversa sobre o evangelho, todos recebem o passe, tem uma água magnetizada e é muito difícil algum deles não querer receber. Eles entram no salão e, assim, aquele grupo que já conhece o trabalho e sempre traz outro, né? Porque sempre vai ter mais um na rua e todos recebem. Então, eu acho assim que o mais interessante é nós falarmos de Jesus para eles, nós fazermos uma prece, eles receberem o passe, eles pegam a aguinha fluidificada, porque quem vive na rua, quem tem o problema do álcool, da droga, eles sentem muita sede. Então, eles levam a água, né, com eles. E cada vez mais hoje eles vão chegando e são altamente acolhidos, né, amparados. Então, assim, não chegam lá como pessoas invisíveis e saem como pessoas invisíveis. Você quer, é um gesto mecânico, você dá e ele vai embora. Não, porque, acima de tudo, muitos estão ali por escolha própria, né? A gente sabe, outros por questões que a gente sabe que dentro da lei de causa e efeito, muita coisa, né? Aqueles que estão ali, existe uma razão de estarem ali, mas o que importa para nós é entendermos que aqui nós somos pequenos semeadores. Então, nós estamos aqui para semear. Independente se o outro vai reconhecer, se não vai, se o outro vai mudar, se não vai, porque, né, a gente ouve muito assim, mas isso não é coisa do centro espírita, não, isso é do governo. Isso... Mas essas pessoas que geralmente fazem esses comentários, elas ainda não estão fazendo nada. Então, a gente tem que fazer, né? Como semeadores. Nós recebemos tanto do Cristo. Então, cada tarefinha que cada um aqui possa fazer é importante. Importante ainda mais para nós, porque nos dá cada vez mais sentido de estarmos aqui. Vou passar para você, tá, Rita? Vou fechar meu áudio, que meu cachorrinho está latindo, eu vou abrir aqui a porta. Então, Lu, é isso que nós estamos estudando, né? Porque esse trabalho que é feito aí, eu vejo à distância, né? Eu sou uma ocular, né? De forma oculta, né? Que é um trabalho que não é só dar o material, porque outras comunidades fazem isso também, mas é dar esse algo mais, sem esperar nada em troca. Porque o importante é isso, fazermos pelo prazer de fazer. Porque se nós esperarmos algo em troca, muitas vezes nós não vamos receber. Nós não vamos receber mesmo e vamos nos desestimular com o trabalho no bem. E o importante é, como a Lu falou, que vá o nosso coração, que vá o nosso amor. Eu vejo a sopa, elas colocam no grupo a sopa. Toda vez que eu vejo a sopa, eu tenho vontade de comer aquela sopa, porque eu sei que ali não estão só os legumes, as verduras, o caldo, o tempero. Tem um tempero maior de amor, que é esse acolhimento que a Lu estava falando, né? De sermos, da pessoa se sentir acolhida, de se sentir beneficiada.
Então continua. Alguém quer falar alguma coisa? Então continua o espírito protetor. Podem ser olvidados, esquecidos os benefícios que nós fizemos neste mundo. Mas, quando se desembaraçar do seu envoltório carnal, o espírito que os recebeu se lembrará deles e essa lembrança será o seu castigo. Lembrando que Deus não nos castiga. A Joana fala que essa palavra castigo, pecado, tem que ser cortado do nosso vocabulário. Eles vão receber, e nós vamos também, segundo as nossas obras. Deplorará a sua ingratidão, desejará reparar sua falta, pagar a dívida noutra existência, não raro buscando uma vida de dedicação ao seu benfeitor, porque a consciência, ela é um juiz, mas ela é um juiz muito severo. E quando ela começa a nos cobrar, ela causa muito incômodo. Por mais tapetes que colocamos, vamos varrendo, né? Está debaixo do tapete, não tem jeito. Chega um momento que já soa para nós, como vai soar para outros irmãos, em que a consciência ela desperta e ela começa a nos cobrar. E é como ele diz aqui, né? Chega a um ponto que esse espírito, no plano espiritual, quando vê, quando ele sente o tamanho da ingratidão, e como nós, encarnados, que é o mais interessante, né? Quando nós estamos encarnados em família, nós esquecemos o nosso passado, as nossas ligações, e nós evoluímos em rede. Nós estamos todos interligados. Esse grupo que está aqui, que tem ficado junto, não está à toa também. O grupo com quem nós temos relação no centro espírita, que nós estamos interligados, não estamos interligados à toa. Em casa também. E agora imaginemos, quando chegarmos no plano espiritual, porque as máscaras caem, né? E nós vamos lembrando um pouco do nosso passado, e nós vamos vendo, vamos perceber que aquela criatura a quem fomos ingratos foi um amor nosso do passado, ou que bateu a nossa porta. Ou como a Lu fala, esses irmãos que batem lá na Sociedade Espírita, Chico Xavier. Esses irmãos que batem, muitas vezes ali no meio, pode ter alguém que foi caro ao coração dela, ao coração de outro, foi um amigo numa encarnação passada. Agora imagina a pessoa bater a nossa porta numa situação dolorosa e nós somos burocráticos. Porque eu tenho certeza que eles não vão ali só buscar sopa. Estou dando esse exemplo, mas tem outro. Não foi ali só buscar uma sopa. Porque sopa vai achar em outro canto. Outras instituições também dão alimentos, roupa. Várias instituições fazem isso. Mas muitos deles vão buscar ali, como a nossa irmã estava falando, ser visto. Escutar muito bem, meu irmão. Que bom que você veio. Sente-se aqui, fique à vontade. Quer uma água? Quer usar o banheiro? Você está precisando de uma roupa? É esse o trabalho. Agora, não pode esperar nada em troca. Nem inconscientemente, nem no secreto do nosso coração. Eu ajudava, há uns anos atrás, tinham 2 cachorros aqui na rua. E eu acostumei a dar comidas para eles. Aí eles pulavam, brincavam, dava comida, eles comiam e iam embora. Um dia ele comeu e foi embora, não pulou. Aí eu falei assim, bonito, hein? Não vai me dizer nem um muito obrigado. Aí eu mesma falei comigo, meu Deus, a que ponto que eu cheguei querendo muito obrigado de um cachorro. Mas isso parece uma bobagem, mas às vezes a gente quer. Ele não ia falar muito obrigado, mas eu queria o quê? O pulo, aquela brincadeira, ele deixar eu fazer carinho nele, quer dizer, querer reconhecimento de um bicho, muito obrigado de um bicho, e às vezes a gente quer. Eu falei inconscientemente, mas quantas vezes nós, no nosso secreto do coração, a gente não quer um muito obrigado, a gente não fala, porque nós já temos um certo conhecimento, a gente não fala, mas às vezes a gente pensa, né, puxa vida, dei tanto para fulano, para ciclano, e ó que eu estou recebendo em troca, já recebeu, não vai receber mais. Vamos continuar para a gente terminar. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Então vamos continuar.
Assim, sem os suspeitardes, tereis contribuído para o seu adiantamento moral e vireis a reconhecer a exatidão dessa máxima. Um benefício jamais se perde. Porque muitas vezes nós vamos ajudar uma pessoa, essa pessoa não vai reconhecer o nosso esforço, o nosso trabalho, mas esse reconhecimento vai vir, às vezes, por um estranho na rua. O benefício não se perde, porque o bem, diz André Luiz, um instrutor de André Luiz, diz: o bem será o nosso advogado em qualquer situação. Então, o bem não se perde. Ele vai nos alcançar, ele vai chegar. Pensem aí, meus irmãos, em situações que vocês estiveram assim, numa situação que vocês disseram: pronto, agora sim, cheguei no fundo do poço, acabou, não tenho a quem pedir auxílio, não tenho ninguém que me ajude, e esse auxílio não vem para uma pessoa que você sequer imaginava, que você nunca imaginou que aquela pessoa ia chegar naquele momento. Porque como nós estamos, ou tentando, né, praticar o bem desinteressadamente, que essa é a palavra, desinteressadamente, o bem não se perde e ele retorna. E ele vai retornar para o nosso caminho. Então, continuando. Além disso, também por vós mesmos tereis trabalhado, porquanto granjeareis o mérito de haver feito o bem desinteressadamente e sem que as decepções vos desanimassem. Quero lembrar aqui do Máscara de Ferro, do Divaldo Pereira Franco. Tem uma cena no filme, no final, vocês podem procurar no YouTube, que é a conversa do Máscara de Ferro com o Divaldo. Divaldo, esse Máscara de Ferro foi 30 anos obsidiando Divaldo, de todas as formas possíveis de humilhação esse espírito fez. Por uma situação do passado na corte francesa, Divaldo diretamente levou esse irmão ao suicídio. E a mãe desse companheiro também não perdoou Divaldo. Divaldo já não podia mais receber ninguém na mansão do caminho, não tinha mais vaga. E colocaram na porta dele uma menina toda machucada. Divaldo diz que ela era bem feinha, toda ferida, e Divaldo agasalha essa menina. O Máscara de Ferro aparece para ele e começa a dizer: você vai ficar com essa enjeitada? Essa criatura feia? E começa a falar. Aí Divaldo diz que sim. Você vai amá-la? Aí Divaldo responde: com o tempo. E no desenrolar da história a gente descobre que essa menina foi a mãe do Máscara de Ferro. E Divaldo diz para ele que nós precisamos nos perdoar. Nós não podemos continuar assim. Aí o Máscara de Ferro diz para ele: olha, te perdoar por enquanto não vai dar. Agora, por enquanto, não. Mas no futuro, com o tempo. Então, essa menina foi criada dentro da mansão do caminho. Ela tinha repulsa por Divaldo. Quando ela fez 15 anos, Divaldo fechou a porta do gabinete, conversou com ela e disse o que tinha acontecido, o porquê dessa rejeição. O Máscara de Ferro, Divaldo conta isso em palestras, virou um grande amigo que ensinava francês ao Divaldo. Então ele fez desse inimigo do passado, eu nem gosto dessa palavra, obsessor, desse desafeto do passado, ele conseguiu, com trabalho, com um amor verdadeiro, transformar a vida desse companheiro, fez desse companheiro um amigo e dessa que também era inimiga, entre aspas, uma amiga também. Então, é o que ele diz aqui, né? Além disso, também por vós mesmo tereis trabalhado. E quando nós praticamos o bem, nós estamos fazendo em favor do outro, mas estamos fazendo principalmente em favor de nós mesmos. E como eu falei no início, eu acho a coisa mais difícil fazer caridade. Quando meu filho era pequeno, estava andando com ele na rua, menor, tinha uns 2 anos. Um homem caiu da minha frente de bicicleta. E eu com bolsa de filho, segurando ele, fiquei naquela, ajudo, não ajudo, como é que eu suspendo? Em suma, o homem mesmo se levantou, se limpou e foi embora. Então, às vezes nós perdemos tempo para fazer caridade porque ficamos: não, mas eu vou ajudar fulano, mas
fulano nem merece minha ajuda, apronta a todas, no final sou sempre eu ajudando. Então eu acho difícil fazer caridade, porque às vezes você acha que está ajudando, não está, e você acaba pensando muito em fazer a caridade, porque a caridade ainda não é algo natural em nós, mas nós precisamos exercitar a caridade, mesmo com essas dificuldades, mesmo que espere uma gratidão, exercite a caridade, porque o benefício é para nós mesmos, é para o outro e é para nós. Já encerrando, né, Deb? Já estou quase no finalzinho. Ah, meus amigos, se conhecesses todos os laços que prendem a vossa vida atual às vossas existências anteriores, é isso que eu tinha falado, né? Nós reencarnamos em rede. Quando eu era pequena, a gente tinha, não sei se vocês ouviam, as pessoas diziam assim: ah, atende quem bate à sua porta, que pode ser Jesus disfarçado. A gente ouvia muito isso, né? Então eu ficava sempre pensando que alguém batesse. E até hoje eu penso, né? Será que não é Jesus disfarçado? E pode ser, né? Quem vai saber? Se pudesses apanhar num golpe de vista a imensidade das relações que ligam uns aos outros os seres, para o efeito de um progresso mútuo, porque o que está à frente, o mais, que avançou mais, tem por obrigação dar a mão para o mais fraco, para o que vem depois. A gente aprende isso quando vai fazer aula de direção, que o menor tem que ser apoiado pelo maior, né? O maior tem que ter cuidado com o menor, e nós também. Porque nós também evoluímos em grupo, nós avançamos em rede, nós estamos interligados. Todos nós, todas as nossas vidas, na nossa vida de relação, tem, como ele diz aqui, ligações de vidas anteriores que nós nem supomos, que nós nem imaginamos. Eu me perdi. Por efeito do progresso mútuo, admirarias muito mais a sabedoria e a bondade do Criador que vos concede reviver para chegardes a Ele. Então é isso, meus irmãos, queria agradecer a oportunidade, a paciência e a caridade de vocês terem me ouvido. Obrigada, viu? Obrigado, Rita. Que bonitinho, alguns abriram aqui a câmera. Eu acho legal quando abre para a gente ver os rostinhos, né, gente? Ah, eu Que não vou abrir a minha não, hein? legal! Oi? Não vou abrir a minha não, que eu estou descabelada. Que legal, gente. É muito bom a gente estar olhando os rostinhos aqui presentes, né? Que a gente fica vendo só os nomes. Que bacana. Olha, Tassiana, uma amiga querida de tanto tempo, Adriana, da ajuda, Tânia. Que legal, gente. Então é isso aí, pessoal. Qual o coração amigo que quer fazer aqui a nossa prece, encerrando esse evangelho? Já agradecendo a Rita por ter aceitado o convite de falar hoje, que legal. Quem quer fazer a nossa prece e magnetizar as nossas águas, minhas irmãs? Que esse coração amigo que vai querer fazer aqui a nossa prece. Hein, pessoal? Ah, Tassiana, maravilha. Vou fechar meu áudio. Então, vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, a Maria Santíssima, agradecendo a bênção do culto do Evangelho no lar, de tantos corações amigos reunidos em nome do Cristo, para o comentário no bem, para a condução dos nossos caminhos, da nossa evolução. Rogamos, Senhor Jesus, possa abençoar cada lar aqui representado, cada família, abençoando, Senhor, também as nossas cidades, o nosso planeta, todas as pessoas que aqui se encontram, que o despertar de cada um, Senhor, no caminho do bem, possa acontecer para a transformação das nossas almas. Abençoa-nos, Senhor Jesus, a semana,
abençoa os nossos corações e pensamentos. Que a sua luz divina possa ser derramada por todas as águas, Senhor, de todos os lares. Que essas bênçãos, esse remédio salutar, possa tratar não só o corpo físico, mas como a nossa alma, ajudando-nos, Senhor, nesse despertamento tão necessário para os dias atuais. Nos abençoa, nos fortaleça e ampara, Senhor, nossos propósitos de melhoria. Que a sua luz divina possa envolver-nos hoje, agora e sempre. Graças a Deus e que Deus seja louvado. Que assim seja. Então, graças a Deus, que maravilha. Agradecemos a todos os corações amigos que estão aqui conosco, porque, gente, é uma grande corrente, né? Todos nós que estamos aqui estamos doando as nossas energias. E isso faz um bem enorme, né, para nós, para os nossos lares, para os nossos familiares, para a nossa cidade, para o nosso planeta, né? Então, muito obrigada a todos. Que o Senhor nos abençoe. Beijo no coração de cada um. Uma boa semana para todas. Obrigada. Tchau. Tchau, gente.